inconveniências e desvantagem da velhice. Parte 07, dia 26 de janeiro de 2026. Ora, as decadências dos olhos e dos ouvidos são aflições graves, quando mal se consegue discernir uma coisa, ou pessoa, ou uma letra da outra. Continuar numa noite ou crepúsculo perpétuos, quão difícil deve ser ouvir as pessoas falarem e, ainda assim, mal ouvir o que dizem. É quase como ser enterrado vivo, pois o homem é uma criatura sociável. E o Deus onisciente viu que não era bom para Adão andar sozinho. Mas a privação desses sentidos deixa o homem sozinho. Ele senta-se sozinho e guarda silêncio, devido aos seus déficits sensoriais. Ele está sujeito a ser abusado e injuriado tanto em palavras como em ações, e é incapaz de se ajudar. Ele também se torna inútil. Então Torquatus se desculpou do consulado, dizendo que não era adequado que lhe fossem confiadas as vidas e fortunas de outros, que ele próprio não podia ver nem ouvir, mas sim os olhos e ouvidos de outros. Sim, o que é pior de tudo, tais pessoas são excluídas dos meios da graça e da salvação. Às vezes, não há melhor companhia do que um bom livro, mas elas não conseguem enxergar uma letra. E então, a fé vem pelo ouvir, e é preservada e aumentada pelo mesmo meio. Mas, por mais que se aproximem, mal conseguem ouvir uma palavra distinta, muito menos uma frase inteira. Que alma seca e morta deve ser essa, que vive sem poder participar dos meios da graça? É questionável qual dessas perdas é a maior, a da visão ou a da audição. E, segundo alguns relatos, esta última parece ser a perda mais triste das duas, em parte, porque Deus ordenou que a audição fosse o meio comum de graça e conforto, em parte, porque não existe, pelo menos não existem ainda, auxílios prontos e disponíveis para a perda auditiva nesta época, como existem para a perda da visão. No entanto, a deteriorização de qualquer um deles, especialmente de ambos os sentidos, é uma grande desvantagem e um fardo pesado para a velhice. Apesar de todas essas alegações, a velhice não é tão miserável quanto se pinta, pois há muitas pessoas idosas das quais se pode dizer, como de Moisés, em Deuteronômio 34:7, seu olho não se escureceu, nem sua força natural diminuiu. Portanto, agrada ao Senhor continuar a conceder a muitas pessoas idosas grande vivacidade em ambos os sentidos, o maior motivo pelo qual elas devem ser gratas. Mas, embora não se deva negar que, na maioria das vezes, a velhice causa a visão turva e a audição turva, é igualmente verdade que até mesmo essas decadências são inerentes aos mais jovens. Quantos jovens podemos encontrar com deficiências em uma ou outra dessas deficiências? Alguns cegos, outros com visão limitada, alguns de nascença, alguns por acidentes casuais, alguns por doenças. Não, é uma das maravilhas da providência de Deus que, considerando a tolice e a imprudência das crianças, qualquer um de nós mantém os olhos intactos até a velhice, de modo que essa aflição também não se deve limitar à velhice. Sim, se admitirmos que esses defeitos inevitavelmente acometem pessoas idosas, embora nem sempre as torne inúteis. Então tudo bem.
Até mesmo cegos e surdos têm sido muito úteis em seus lugares do que multidões de algumas pessoas que têm seus olhos e ouvidos. Tully fala de alguns que eram totalmente cegos, ainda assim ornamentos para seu país. Em particular, ele relata sobre Apio, que era velho e cego, ainda que mantendo sua autoridade. Governava uma grande família com tal destreza que seus filhos o temiam, seus vizinhos o respeitavam. E quando uma paz desonrosa estava prestes a ser firmada com Pirro, ele fez com que fosse levado em sua cadeira ao Senado e lá efetivamente interveio para impedi-la. Mas o que deve principalmente sustentar um homem sábio e piedoso sobre essas decadências dos sentidos é a reconfortante análise do uso correto que fez deles, que não os usou como instrumentos de justiça para o pecado, mas como instrumentos de justiça para Deus. Uma profunda tristeza pelo abuso que fez deles, e a alegre perspectiva da ressurreição. Quase todas as nossas imperfeições serão abolidas e nossos corpos civis serão transformados em corpos semelhantes ao corpo glorioso de Cristo. Ninguém se entristece muito com a falta de reparos em uma casa que está deixando, quando está pronto para ir para uma que não precisará mais de reparos. Sim, há motivos para a gratidão por termos desfrutados do uso desses sentidos por tanto tempo. Enquanto poderíamos ter nascido cegos, surdos e mudos, mas especialmente por Deus nos ter dado um olho espiritual e um ouvido interior, que se alegre imensamente aquela alma que tem um olho para discernir coisas invisíveis, até mesmo para contemplar aquele com quem habitará para sempre. Amém. Tem continuação. Deus seja louvado, hoje e sempre, eternamente. Amém.